Forte gestão, boa tarde. Essa reunião, ela é em função do planejamento estratégico que está sendo realizado, logicamente a nível nacional, que é o planejamento estratégico do CONIF, certo? E a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa entender que não é o planejamento estratégico da rede federal, é o planejamento estratégico do CONIF. E fazer o planejamento estratégico da rede federal aí seria uma pretensão enorme, né? A gente chegar em todos os campos, conversar com todos os setores, a comunidade inteira, etc. Não se trata disso, portanto, se trata do planejamento estratégico daquele órgão que reúne o conjunto dos dirigentes máximos das instituições, chamado Conselho de Reitores lá, do Conselho de CONIF. Então, o CONIF, depois de muitos vais e vens, finalmente ele se convenceu que precisava fazer o planejamento estratégico, né? E aí contratou a engenharia Consult, né? Que você já conhece, o Peter, que fez o nosso aqui, e fez um monte de outros órgãos federais, públicos e algumas empresas privadas também. E dentro do planejamento estratégico CONIF, nós tivemos uma primeira reunião em Santa Maria, onde a gente fez aconteceram dois momentos. A gente fez um primeiro momento que era, digamos assim, o desespero de adequação, que era, ou seja, ações absolutamente imediatas que aconteceram na semana seguinte. A gente teria reunião com o ministro, a gente organizou essa pauta com o ministro, e no segundo dia a gente trabalhou no Canvas do CONIF, né, que é aquele modelo de negócio do CONIF. Esse modelo de negócio do CONIF, ele já está fechado, né? Já está fechado, né? É o modelo de negócio do CONIF e, a partir daí, o Peter e a diretoria do CONIF era para dar o Marcelo Greder, presidente do CONIF também, que é o presidente do CONIF, um dos membros da diretoria do CONIF está presente, como está acontecendo em todos os institutos. O Bender estava marcado de vir hoje aqui, e não está aqui porque o aeroporto de Porto Alegre fechou. Ele só conseguiria chegar hoje aqui no final da tarde, então ele desistiu de comparecer. Tá? De qualquer maneira, então está sendo caminhado pelo Brasil todo, de instituto em instituto, conversando com a alta gestão dos institutos, normalmente os pró-reitores e o reitor. Mas eu achei que seria interessante para nós, e acho que para também o processo, que a gente tivesse os diretores sistêmicos e a representação dos diretores gerais que está no Conselho Superior hoje. Né? Nem serão os de amanhã, mas são quem está hoje. Né? Os novos membros do Conselho Superior até vão trocar, mas pelo menos os que estão muito presentes nesse momento que a gente tem aqui agora. Nesse momento, então, o Peter vai nos colocar uma série de questionamentos, nós vamos responder a essa série de questionamentos para ele ir construindo, digamos assim, uma visão, né, da rede federal de cada instituição. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado por me receber aqui. Já é um local conhecido, né? O Federal Espírito Santo já é conhecido pela gente. Nós pensamos no início desse planejamento do CONIF que, na verdade, poderia ser feito um planejamento relativamente simples. Simples se diria assim, porque é como em Brasília, né? Um muito tranquilo. Mas seria uma coisa sem uma visão mais ampla. Então, nós decidimos, eu recomendei, e a diretoria do CONIF aceitou, que eu vou entrevistar todos os institutos federais, os localmente, né, eu viajo para o Brasil, os dois Cefet e o PBCU. Por quê? Para entender, para ouvir, para captar um pouco mais o quanto que, na verdade, o CONIF é conhecido por vocês, né? Aquilo que vocês conhecem, qual a percepção de vocês perante o CONIF, né? O que vocês esperam do CONIF, na verdade, né? E a gente ia no início somente entrevistar os reitores, mas aí ampliamos
sendo que em cada instituto, né, em cada sede, em cada instituto, a gente ouve o reitor e os seus proretores. Aqui o Daniel ampliou um pouco essa participação, que eu acho interessante. E, na verdade, eu não estou aqui para ouvir teologias perante o CUNIF, né? Eu quero realmente entender o que significa o CUNIF para vocês, né? É uma coisa conhecida, é uma coisa que se fala no dia a dia, é uma coisa distante, é uma coisa que realmente é relevante para vocês, não é relevante, enfim. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam a respeito do CUNIF. Como o Daniel falou, não é um planejamento da rede, acho que isso pode ser até um segundo passo, mas uma coisa muito mais complexa, né, muito mais ampla. Então vamos primeiro fechar bem esse planejamento do CUNIF, que acho que já é um grande passo no primeiro planejamento do CUNIF, mais ainda nessa época tumultuada, né? Eu moro em Brasília, então eu passo dia a dia, respiro, na verdade, o drama diário, né, de Brasília, né? As notícias diárias, né, que chegam a todos nós. Então eu acho que é bem interessante nesse cenário um pouco mais tenso, né? Talvez um pouco não tão ideal como a gente gostaria que fosse, realmente fazer o planejamento do CUNIF. E uma vez que o CUNIF é o órgão que fala para os institutos, acho que é relevante esse planejamento. Então convido a vocês a participarem. São 6 perguntas, são bem simples. Eu ficaria feliz se todo mundo, de uma forma ou outra, contribuir com esse planejamento. Meu nome é Peter. Então, sendo assim, se alguém quer falar, alguém quer perguntar uma coisa? Eu só queria, claro, para ser filmar, para ser pedido, para filmar, não para que vocês se comportem, não é isso, né? Não tem para filmar tudo, mas não é isso, é porque nós queremos fazer um registro, uma matéria posteriormente, está divulgando esse, o que está acontecendo em relação ao planejamento. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Uma dúvida? Então vamos lá. Na opinião de vocês, qual é a razão de ser do CUNIF? Se tivesse que expressar a missão do CUNIF em uma frase, qual seria ou qual é a missão do CUNIF? Pode começar. Quem está querendo, já está com isso a resposta pronta, vamos lá. Eu vejo que o CUNIF pode ter uma ação importante de interlocução entre a rede federal e o MEC. Organizar essa interlocução. Uma representação. Eu ia chamar isso. A palavra-chave é representação. Representação Entra o tempo Da rede federal. Não só essa né? Não só essa. Sim, eu incluiria aí, além do MEC, né, por exemplo, a CTI, representação na CAPES, CNPq, a gente vê que a Andifes, por exemplo, tem assentos em alguns conselhos que a gente não tem. Então, muitas vezes a gente, na pós-graduação, acaba acompanhando as decisões das universidades. Então, a gente precisa de ampliar nosso assento aí nas representações não só. Aí teria que dar uma investigada, por exemplo, tem essa também. Algumas vezes eu vejo que a gente está fora. Vai, você quer falar? Mas representar com todos os órgãos, né? Órgãos federais. todos os órgãos. A MEC seria só uma parte Eu vejo como essa coordenação macro, assim como uma reitoria faz, né, no instituto, assim o CUNIF faz essa coordenação macro. Mas acho que o mais importante do papel do CUNIF é a unidade da rede. Tá? Eu acho que esse é o ponto, digamos assim, de concentração das ações, você está entendendo? Tem que construir políticas coletivamente e acompanhar, né, essas políticas, a implementação dessas políticas em toda a rede. Então, isso é o papel de uma coordenação macro de toda a rede. Qualquer unidade da rede, que mais você falou de políticas, que eu não falei. A construção ela deve ser conjunta, né, com a participação de toda a rede, e ela faz o acompanhamento da implementação dessas políticas, mantendo sempre com foco na unidade do sistema da rede. Só para completar e valorizar e fortalecer, né, as instituições perante
a sociedade, então, sei lá, acho que fortalece mais os institutos, unindo fortalecimento. Apresentando o Instituto como uma cara, né? Fortalecer. Não pode ser, também que ele tem um papel político importante. No fundo, tudo isso ele tem papel político. Sim. Eu acho que também pode ter esse papel político poder interferir nas políticas federais. Aí isso para todos os seus ministérios é importante. Mais alguém? Ouviu, Mônica, falar alguma coisa? Não. Beleza. Então, o CONIF, na verdade, nada mais é do que uma representação política. Essa é a primeira questão. A gente não tem um papel de definir as políticas. A gente tem um papel de ajudar a construir as políticas. Porque a definição, muitas vezes a gente tem lá no coletivo, mas o coletivo não tem poder sobre os demais. Não participa, mas não manda ninguém. Então, tem que entender isso na sua visão atravessada aí. Eles não têm o poder como você escreveu. Ele não tem esse poder. Tem que ter um cuidado em relação a isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos em frente, deixa eles falar um pouquinho, eu quero entender o que eles entendem. Da mesma forma, visão do futuro. Como seria o CONIF em 2025? Qual seria uma frase, hoje entendendo o que vocês falaram, que entra no nosso de administração, entre a rede, MEC, que perante todos os órgãos federais, unidade da rede, comissão de políticas e o acompanhamento dessas políticas, um papel político importante nas políticas federais e, como o Neno falou, ajudar a construir as políticas. Qual seria a visão do futuro do CONIF? Se você tinha que descrever o CONIF para 2025, qual seria essa percepção de vocês perante o CONIF? O que ele deseja, os novos? O que ele deseja ou o que... Não, o que você gostaria que fosse, qual é a visão do Será o grande órgão devia ser? articulador para o crescimento da rede. É que é desculpa. Será o grande órgão articulador do crescimento da rede. Eu vejo que ele vai conseguir fazer isso, nós vamos ver. Alguém fala que é um Quero, de repente, até voltar para completar essa, né? Assim, a gente está falando da visão que a gente tem, e eu não sei se a gente está falando da perspectiva da adaptação política do CONIF perante órgãos maiores ou instituições, mas eu acho que, antes de tudo, talvez tenha que construir uma visão interna, né? Assim, dos institutos em si para o CONIF, porque eu, na verdade, me aproximei e fui conhecer, saber um pouco mais do CONIF quando eu vim para cá, para compor a gestão. Porque até então, a visão que eu tinha era o espaço para brigar com recursos. Era o espaço onde os institutos vão para saber quanto vai ficar para cada um na hora de ratear. Então, assim, a visão do CONIF como uma instituição que representa a minha instituição, eu não tinha. Eu não sei se eu tenho ainda, tá? Assim, eu acho que, primeiro, para pensar no futuro do CONIF, eu acho que o futuro para mim é, primeiro, a gente ter essa visão interna, né? Assim, a gente olhar para ela e se preocupar por essa instituição. Porque quando a gente conseguir isso, eu acho que a gente consegue ter um CONIF que vai ser respeitado um pouquinho lá fora. A gente fala aí de uma instituição que interfere nas políticas, mas para mim não interfere ainda de forma significativa. Primeiro pelos espaços que o Márcio falou aqui, e depois pelo próprio MEC. A gente vê muitas políticas sendo construídas na CETEC e às vezes elas já chegam para a gente aqui com algo pensado ali, sem convidar o CONIF para participar de uma maneira mais propositiva. Então, assim, eu vislumbro que isso vai acontecer, né, e eu acho que, se olhar para frente, eu quero isso, olhar para a instituição primeiro de uma forma que ela enxergue como representante da instituição e depois que ela passe a ser respeitada mesmo como instituição de representação da gente. Eu ia falar mais ou menos na linha que o Marco está falando. Eu acho que, nem tanto também, eu acho que o CONIF representa
mas não representa sempre, porque realmente está fora de muitas discussões, e aí eu vou puxar a sardinha, né? Como, por exemplo, a educação à distância, algumas discussões nacionais que aconteceram, o CONIF ficou de fora, outras discussões ele foi chamado porque era da CETEC, né? Mas se não fosse vinculado à CAPES, por exemplo, se você não for lá gritar que nós estamos de fora, a gente fica de fora mesmo. Então, eu acho que falta um pouco, assim, da gente ter mais representatividade em todas essas outras instâncias. E aí a gente vai ter efetivamente aquilo que você falou, né? A interferência nas políticas federais. Hoje a gente interfere nas políticas federais, quando a gente vê a CETEC lá, criando resoluções, emitindo portarias, e chegando para o CONIF perguntando, olha, qual o parecer de vocês em relação àquilo, e realmente levando aquilo em consideração para a tomada de decisão. Então, há uma interferência direta, eu vejo, mas não tudo. Eu acho que tem que ampliar realmente. O governante estava nesse nome, eu queria ver um CONIF com mais força perante os homens. Porque de vez em quando nós temos que brigar muito aqui embaixo por certas coisas que poderiam ser acertadas lá em cima. Se tivesse fosse um pouquinho mais forte lá perante os órgãos, eu acho que facilitaria muito aquele trabalho dentro dos institutos. Aproveita que menos pesado a força que tem. Menos pesado a força que tem. Nos últimos 3 anos que eu pude acompanhar melhor, assim, como o Mônica falou, né, que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência de como as políticas são definidas, eu vi muito trabalho sendo feito pela própria CETEC, de maneira mais ou menos independente, né, na minha visão, de ter contribuições das pessoas, reunir as pessoas lá na CETEC, Pessoas da rede, e o CONIF mesmo. E às vezes a discussão no nossos fóruns, que poderiam ser utilizados melhor como propositores de políticas, para fazer as propostas iniciais, pelo menos, requisitos, a gente sente que às vezes a gente manda lá as atas, as cartas que a gente faz e não é nada. E aí o pessoal vai lá para discutir às vezes o mesmo assunto, lá dentro da CETEC sai as coisas de lá, mas as coisas que a gente encaminha do fórum, Esse a percepção que a gente tem não é nada. Esse GT que eu estou participando de institucionalização da EAD, que hoje é pelo FDE CONIF, anteriormente foi pela CETEC. Entendeu? Era um GT da CETEC. Todas as políticas de inovação também, gente. Aí, vem? Fala, se a gente tomar visão de futuro como aquilo que a gente deseja, eu gostaria de ver, como eu gostaria de ver o nosso CONIF. Eu digo o seguinte, que a minha expectativa pela sua posição política hoje é que pudesse transcender isso, né, e pudesse chegar mesmo a auspiciar, né, orquestrar o funcionamento dos institutos politicamente. Porque se ele hoje representa politicamente a nossa rede, como é que nós vamos tornar a nossa rede mais fortalecida? Entendo eu que a gente deveria imaginar, desejar no CONIF que tivesse uma atuação no peso político capaz de poder, como eu disse, auspiciar o funcionamento dos institutos de acordo com as políticas, públicas. Né? Isso eu imagino. Eu vejo o CONIF desse jeito. Era o meu desejo. Tá? Isso aí. Se for pensar então, no que eu desejo para uma instituição igual a CONIF, eu desejo, em 2025, uma instituição mais transparente, uma visão onde todos os servidores pudessem ter consciência do que está sendo tratado ali. Porque não só os gestores, o CONIF, não só os gestores, porque hoje os nossos servidores, a maior parte deles não sabe nem o que é CONIF. Com certeza. Que é uma marca de canivete. Exatamente, eu acho que isso é uma marca de canivete. Então eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, eu pensamento aqui numa instituição dessa, é que ela fosse conhecida e reconhecida pelos nossos servidores, pela nossa comunidade, não só pelos gestores. Que hoje eu acredito que nem pela maior parte dos gestores ela é. A gente participa de algumas situações e a gente não participa da reunião especificamente do CONIF.
A gente ouve algumas discussões e tudo mais. E eu percebo que, do mesmo jeito que foi difícil para a gente, dentro do Instituto, conhecer todos os campos, ter a realidade de todos os campos, no CONIF parece, pelo menos para mim que estou de fora, que eles não conhecem a realidade da própria rede. As pessoas lá, no caso, entendem muito do seu campo, do seu instituto e tudo mais. E algumas ações que são tomadas lá dentro, para mim, parece que eles não entendem a realidade dos outros, dos vizinhos, no caso. Tem instituto maior, instituto menor, no caso, cada um vai lá, como acho que foi o Rony que falou, então, a Vanessa, defender o seu próprio lado e acaba esquecendo uma rede como um todo. E isso eu acho que perde muita força, porque se você não tem uma unidade, se você não tem um conhecimento, defender um ponto comum, isso aí fica fragmentado. Então, em relação de estrutura, no caso, eu vejo deficiência. Pouco eu conheço do CONIF, parece que o viés política partidária é muito forte dentro do CONIF, tá? E não sei em que medida que digamos assim, a visão educacional, enquanto política educacional, de abraçar a rede, realmente de estar todo mundo, o que eu falei na unidade, não sei, daí pode falar isso melhor, mas não é, deve ter uma visão política partidária, a influência partidária é muito grande, tá certo? Como o próprio ministro disse que, enquanto ministro, não tem um partido lá, o Partido da Educação, e não sei, você acreditou? As manifestações, sim, que traz para painel, mas as manifestações que percebem assim, há um cuidado muito grande, dizer, não um cuidado, mas há um viés político muito forte, político partidário. Tá? E acho que dessa mesma intensidade, não sei em que medida também, mas talvez falte um pouco mais de botar, digamos, essa rede debaixo do braço e brigar com Deus no mundo. Mais ou menos por aí. Sobre o funcionamento do CONIF, ele está estruturado em revisão de futuro. A visão de futuro. Sim, hoje ele está estruturado nos fóruns, eu vejo os fóruns muitas vezes isolados uns dos outros. Então, na visão de futuro, uma integração entre os fóruns, para que os assuntos circulem entre os fóruns também, que uma coisa acaba influenciando em outra, e muitas vezes há esse isolamento, assim, fóruns relacionados à pesquisa, extensão, ensino, administração, trabalhando isolado. Eu colocaria ainda a integração dos fóruns com o próprio CONIF, que essa fala do Tanuri, que muitas vezes os documentos dos fóruns chegam ao CONIF e param. A gente não tem retorno no fórum. Então, a integração também entre os fóruns e o próprio CONIF escutar os fóruns e encaminhando. Bom, assim, o CONIF, ele perder as influências partidárias, eu acho que perder. Todo mundo está sentado lá é um ser político, senão ele não é reitor, não é diretor-geral, ou não é pró-reitor, o cara é político, tá? Então, todo mundo que está lá tem o seu posicionamento político, e muitos têm um posicionamento político partidário. Agora, a gente não pode confundir o posicionamento político partidário com o posicionamento político ideológico, que às vezes é confundido. Você pode achar que o cara está se posicionando partidariamente, mas ele está se posicionando ideologicamente. E aí a gente tem uma diferença entre as duas coisas. Né? Então, tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Se você olha assim, você vai achar que todo mundo está defendendo uma posição partidária. Não. Uma posição ideológica. Um pouco diferente de uma posição partidária. Claro que existe também, mas esses são os excessos. A gente vê no momento os excessos. O excesso do cara não é mais só ideologia, é um partido. Né? Então, um pouquinho diferente. Mas a posição ideológica é muito forte. E tem que ser dentro do conselho. A posição de cada um lá tem que ser uma posição ideológica muito forte. Porque na representação política do CONIF, ele tem um embate ideológico com todo mundo, com o MEC, com o parlamento, com a sociedade. Uma luta ideológica. A própria existência dos institutos é uma luta ideológica. Então a gente tem que ter clareza de que a gente tem que ter ideologia. Se não tiver ideologia, você não consegue levar essa luta. Se perde, embora você está assim, embora você está assado, você não tem um foco. Né? Então, isso é a primeira questão. Eu acho que foi muito interessante quando for fazer o Canvas, porque a minha avaliação do Canvas, não sei se nem é um excelente trabalho, nem sei se é, mas o mais bacana foi que quando o cara falava Joaquim, eu não entendia agora. Você entendeu?
Aí o cara falava Joaquim, o outro falava Joaquim, só que um estava entendendo Joaquim e o outro estava entendendo Manuel. Então, ou seja, entre os próprios leitores, quem participa do CONIF, as palavras não tinham o mesmo significado. Os conceitos, então, não tem que pensar. Certo? Ainda há, lógico, né? Uma diferença muito grande entre as pessoas, o que elas dizem e o que efetivamente elas pensam. Não que elas estão escondendo, não é isso. O que elas entendem pelo aquilo que elas estão dizendo. Então, nesse processo de comunicação, a gente viu claramente na hora que fazia o Canvas que tinha dificuldade, estava brigando, as duas pessoas falavam a mesma coisa, mas como cada um se expressava de um jeito, parecia para o outro. Né? Então, acho que a gente aprendeu um pouquinho na hora a importância desse planejamento vai ser isso também. De todo mundo falar a mesma coisa, o mesmo significado. Não que ele tem que ser igual, mas o significado das palavras tem que ser o mesmo. E isso não acontece no direito constitucional. Isso é um problema bastante complexo que resolvido. Quanto à representação do CONIF no futuro, o que se colocou tem um significado importante. Se nós não respeitamos o CONIF, quem respeitará o CONIF? Isso aconteceu por diversas vezes. A gente ia lá na reunião do CONIF, toma uma decisão, que é a política. Todo mundo sabe que essa decisão não impõe ninguém a fazer aquilo, né? Mas é uma decisão política. E aí, no momento que você toma essa decisão e o fulano ele sai fazendo outra coisa, certo? De certa forma ele está desrespeitando a decisão política do conselho. Isso a gente viu em casos importantes, como o D3, como 30 horas, como coisas assim, que cada um acabou fazendo uma coisa diferente. E aí, se os caras que estão olhando de fora, olham e falam assim, o cara está sentado lá, perde 3 dias discutindo o negócio e sai de lá fazendo outra coisa, por que eu tenho que explicar? Certo? Então, essa é uma coisa importante a ser construída ao respeito a nós mesmos. A outra, em relação ao MEC, desde que assumiu o ministro Haddad, as coisas mudaram. Com Haddad, nós discutimos tudo previamente. Até o MEC, eu acho que todo mundo tem que ter esse entendimento, o MEC é uma gestão, não somos nós, o MEC é uma gestão. Então eu não posso chegar e dizer como é que ele tem que fazer. Certo? E nem falar assim, mas espera aí que o outro fórum está discutindo. Não tem como. Ele tem a vida dele para tocar, os temas dele, os quadros, certo? Então não adianta você chegar e falar assim, os nossos fóruns, você sabe disso, a gente bota uma pauta lá, dá corda, não sai minhoca nenhuma dele. Diversas vezes, isso às vezes irrita o próprio conselho. Coloca lá, faz um monte de discussão, mas não fica uma questão qualquer. Então, porque não tem maturidade, porque senão nem funciona, não consegue, sabe? E aí ele é um MEC, imagina o MEC, ele não vai fazer isso. E aí ele olha assim na rede e fala, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, vem cá, o que vão fazer? Certo? Mas ao menos o que está saindo ali, na maioria das monitores, tem vindo para a gente. Bater o martelo, falar que não gostamos, vem para cá, nem sempre eles aceitam, nosso palpite, e está correto isso também. Certo? É um embate. Eles têm uma gestão própria. Então, muitas vezes eles vão trazer para nós, vamos dizer que não gostamos, e eles vão fazer isso mesmo. Certo? Não tem jeito. É uma decisão do próprio MEC. Então, ter a visão de futuro do conselho como um conselho representativo da lei, eu acho que passa por esse reconhecimento, respeito entre nós mesmos, e a construção com os entes externos. Para isso a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter uma fala única de conselho, outras coisas que ele vai conquistar essa coerência. A gente tem tem que perceber que a Andifes, nós copiamos muito o modelo da Andifes, que já estava instalado, então a gente copiou. Mas ele não é um modelo que interessa para a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque a Andifes nunca vai ser um conselho como o CONIF, porque eles não são Andifes. As universidades trabalham de forma absolutamente autônoma. Então eles nunca vão ser uma coisa. Enquanto que a gente tem a chance de construir essa coisa. Efetivamente, isso é uma força enorme se a gente consegue pensar. Só que é um processo de construção. Não é um processo que você é dado simplesmente porque está escrito na lei que nós somos uma lei. Então, essa construção implica que a gente tem que ter uma visão do conselho que não é uma disso. Não é, mas tem que ter outro conceito. É outro formato diferente da disso. Não adianta aspirar a ser a disso. Muito ao contrário, acho que eles são muito menos do que a gente pode ser.
Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa perante a visão do CONIF? Não? Então, tendo ouvido vocês perante a missão e a visão, e assim tendo uma ideia do papel institucional do CONIF, quais são os principais desafios as respostas aos desafios, quais são os principais resultados que o CONIF deve entregar? Ok? Qual é a dificuldade, pessoal? Desafios e os resultados do CONIF. Tendo em vista a missão e a visão, né? Quais são os grandes resultados do CONIF e os resultados de uma forma diferente, quais seriam os grandes resultados que o CONIF deve entregar? Eu acho que um dos desafios é conseguir ser essa representação perante os ministérios, tendo a multiplicidade de situações e de institutos e de campo que a gente tem. Só dentro do Instituto Federal do Espírito Santo, a gente às vezes sai umas brigas aqui, porque cada um é diferente, a realidade de docente é diferente, a realidade administrativa de aluno, e quando você fala de uma rede federal é muito mais difícil. Então a gente às vezes está falando ali de representar nacionalmente, de estar interferindo nas legislações e fazer isso pensando nessa multiplicidade, eu acho muito complexo. Eu acho que é um dos desafios. Né? E a questão de trazer, voltando à questão de trazer essas representações, né? De conseguir ouvir realmente todos os fóruns, todos os espaços que devem ser ouvidos para construir essa grande rede, da qual hoje nós da EAD estamos buscando o nosso espaço, mas certamente não somos os únicos, certamente há outros que procuram esse espaço dentro do CONIF, de ser ouvido, de também interferir nas políticas públicas. Um dos grandes desafios no cenário nacional é o CONIF exercer uma efetiva influência nas políticas públicas de todos os ministérios e também no relacionamento com o Congresso. Né? Acho que isso é um desafio importante no cenário nacional. Como você falou, exercer uma influência efetiva nas políticas, nos programas de todos os ministérios. Porque a gente vê alguns programas que são feitos para nós e a gente não tem nenhum tipo de diálogo. De todos os ministérios? Todos os ministérios possíveis, porque eu acredito que a gente tem um papel, uma instituição diversificada o suficiente para poder atender a maior parte dos programas que existem no ministério. Né? Lógico, dentro da nossa missão. Na questão interna do CONIF para ele mesmo, eu acho que um grande desafio é dar esse sentido de identidade para a rede, assim como nós discutimos a questão da identidade do IFES no Estado, para a gente ter essa identidade da rede no cenário nacional e também promover a integração entre os fóruns e o CONIF. Eu acho que isso aí parte também dessa integração, e colocando essa questão sobre a produtividade na proposição de programas e políticas, também conseguir exercer uma efetiva coordenação para produzir resultado. Né? Porque não adianta só pautar, tem que também conduzir, né? Para poder produzir um efeito. Isso é um desafio. A coordenação dos fóruns. Exato. Né? E outra coisa é com relação ao cenário internacional. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque quando a gente trata de uma rede federal que está no Brasil todo, é óbvio que nós estamos falando do Brasil no mundo. Porque senão, né, a gente tem que sempre olhar um cenário maior do que o que a gente está circunscrito. Então, por exemplo, relacionamento com a Unicef, relacionamento com a ONU, com os órgãos lá da União Europeia, com os países da América Latina, Unasul, com os países da África, quer dizer, as parcerias estratégicas internacionais, a própria UFCP, tem uma participação um pouco mais ativa desse ano, com a oportunidade. Então, eu acho que esses três aí são as três esferas, né, onde tem os principais desafios. Acho que um grande desafio do CONIF é ele, de fato, se consolidar, tá? Junto a todos os institutos da rede como seu interlocutor
E aí eu peço a sua autorização, vou pegar o seu desafio e colocar uma coisa de resultado esperado. Que ele, né, com essa consolidação, ele conseguisse influir, tá? Influir mesmo, influenciar e influir na interlocução com o Congresso, tá? Que diz respeito às questões de políticas públicas, notadamente, e orçamentos também, tá? Eu vejo assim, tá? Acho que o grande desafio dele é ele se consolidar, de forma que os institutos vejam nele e confiem nele, né, o suficiente, o bastante para ele, não, o que nós acordarmos aqui, nós vamos fazer assim, não faz outra coisa de jeito. Né? Acho que esse é o principal desafio dele. Né? O esperado disso é que ele efetivamente possa ter o resultado desse primeiro desafio atendido, né? Poder fazer essas inserções aí nas políticas públicas, nos órgãos que hoje trabalham ou concorrem para que elas sejam definidas na forma como são. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que os institutos vejam isso como algo confiável. Não diria algo confiável, mas que você visse nele a segurança, tá? A segurança para poder representá-los. Tá? De certa forma, é também uma confiança. De certa forma, também. Não é que desconfie hoje, é que confie no futuro. Eu acho que um dos grandes desafios é consolidar a rede. Porque fala-se tanto na rede, eu acho que ele tem essa grande missão de consolidar a rede. Que se nós não... Fala o que é consolidar a rede, bem claramente. É torná-la realmente, né, perante a todos os que estão dentro dela, que realmente é uma rede. Porque na verdade se fala muito em rede, mas se usa muito o individualismo. Né? Se você for analisar dos 43, né? 41 institutos. 41 instituições. Elas realmente trabalham com rede. Dentro dessas 41 instituições, quantas outras instituições tem? Né? O Espírito Santo tem 22, 23, elas trabalham com rede. 44. Então, essas unidades isoladas, vamos chamar assim, porque elas têm a sua uma certa autonomia, como é que elas vão realmente trabalhar em rede de fato? Eu acho que o político tem um grande trabalho. Se ele conseguir consolidar isso, para mim ele já vai fazer algo muito significativo. Claro que ele tem muito mais coisa para fazer, mas se ele fizer isso, que é a base de tudo, para mim isso é bem caminhado. O que seria consolidar a rede? É torná-la realmente que se pense no todo, não no individual. É minha opinião, eu queria expressar como que seria. Mas você entendeu o que eu estou dizendo? Nós estamos entendendo, mas é muito importante, porque eu te pergunto consolidar, porque a primeira coisa que vem quando fala consolidar é assim, acabar de construir todos os planos, entregar todos os planos. Quando você fala consolidar hoje, todo mundo pensa desse jeito. Você está falando de outra coisa, é outra coisa ideológica. Seria o que você colocou dentro, por exemplo, quando ele toma uma decisão de ninguém das 6 horas, então ninguém das 6 horas. Aí sim você vai falar em rede. Eu pensei num exemplo prático que aconteceu. Há uns 2 anos atrás, eu fui chamado para uma reunião lá daquele Tintec que estava trabalhando numa plataforma de cursos MOOC para a rede federal. E aí foi uma proposta que foi apresentada ao CONIF, só que o que acabou se decidindo na reunião, que eu fui voto vencido? Acabou que cada instituição vai instalar o seu Tintec e vai colocar seus cursos ali. Dentro da linha do que o Carneiro está falando, que foi o que eu propus, mas eu fui voto vencido na época, era de que a gente tinha que ter uma instalação do CONIF para a rede federal, de forma que se eu estou produzindo um curso aqui, qualquer Instituto Federal do Brasil possa usar e que se alguém está produzindo lá, eu posso usar também. Isso seria um trabalho em rede, não um trabalho individual, acho que é mais ou menos o que você quer dizer. Isso. Eu
ser a entidade que lidera a rede. O que seria liderar a rede? Liderança. Não é uma liderança hierárquica, porque ele não tem esse formalismo, mas é uma liderança do ponto de vista de conseguir, a gente pode chegar no caminho do Ludovico, ou por exemplo, que você comentou, ser a entidade que concretize a realização das políticas, a primeira entidade que trabalhe pelas políticas públicas na área de educação profissional e tecnológica da rede. Ou seja, a entidade que faça essa governança e lidere esse processo de construção dessas políticas públicas ligadas ao âmbito legal do que a rede é. Isso é importante porque, eu acho que, por exemplo, um governo aí estou colocando até sob o ponto de vista de ameaças. Se a gente analisasse, por exemplo, do ponto de vista do governo federal, curiosamente, eu gostaria que a secretaria, por exemplo, a CETEC, o próprio MEC, tivesse esse papel. Mas eu acho que o caminho natural é que a interlocução e liderança sejam do CONIF. Esse seria o ideal para nós, do ponto de vista de concretizar, realizar as políticas públicas. Iniciaria o diálogo. Lógico, a materialização disso é na própria rede, buscando, mas a interlocução e essa liderança, ela é da entidade. Desafios, eu acho que um dos grandes desafios que o CONIF tem nós falamos de consolidação, e a ideia inicial que passa para as pessoas é justamente a questão de você estabilizar, a quantidade de vaga, a quantidade de gestão. Eu acho que isso é muito importante porque houve um momento de organização, houve um momento de expansão e hoje é um momento de consolidação. Não adianta você ficar pensando somente em crescimento se você não tiver uma base bem sólida. Na verdade, a preocupação que o CONIF deve ter é estabilizar, no sentido de dar sustentabilidade ao que existe hoje para ter força, no caso, para poder tocar os projetos. Em relação a desafios e resultados, eu acho que o desafio e resultado do CONIF vai refletir também os desafios e resultados das instituições que compõem a rede. E aí a unidade e buscar uma identidade única e minimizar vaidades, ou seja, trabalhar pelo coletivo, acho que é fundamental. E aí um exemplo de trabalho em rede efetivo e buscando um resultado para o coletivo, eu vou trazer um exemplo do Prof. EPT, quando a gente buscou um mestrado em rede. Algumas tentativas de se construir uma proposta em rede, quando se buscava representações de cada instituto, cada um estava tentando trazer, buscar para o próprio instituto. A partir do momento que a gente fez a proposição de pegar o que nós temos melhor na rede, para buscar uma proposta de mestrado que atenda a rede, sem pensar em instituto A e B primeiro, foi quando a coisa aconteceu e deu resultado. Ou seja, vamos buscar o que a gente tem de melhor em relação à capacitação e condições técnicas para se construir uma proposta. Depois a gente pensa em quem vai constituir e vai efetivamente constituir essa rede. Foi quando a coisa aconteceu e o resultado apareceu. Então, diminuir essa questão da vaidade de querer puxar o resultado para o seu instituto e sim pensando no coletivo. Né? Eu não sei se é nessa. Acabou já. Vai completar. A ponto de um dos participantes, um dos corretores mais atuantes da equipe, ter o seu instituto retirando a proposta. E ele considera isso natural, entendeu? A proposta de empoderamento da rede. Sair o instituto dele naquele momento. Isso era melhor para a rede, não para ele. Melhor para a rede. Então eu acho que realmente a gente tem uma experiência positiva nesse aspecto. Sim, eu vou aproveitar antes de falar, se eu comentar alguma coisa. Eu já esqueci, já. Anota aí. Considerar 3 falas aqui, acho que é para reforçar mesmo.
A Vanessa fala do respeito à diversidade, acho que isso é importante, eu acho que isso é um desafio, acho que é uma entrega positiva, e ao mesmo tempo construir uma identidade. Então, acho que assim, respeitar a diversidade e construir identidade são desafios grandes, necessários para a consolidação do CONIF. E aí, pegando a fala do Hermes, quando ele fala de seu espaço de discussão de construção de políticas de educação profissional e tecnológica, eu acho que aí, para mim, é um desafio grande, que é realmente a gente ter uma consciência e ter concepções bem construídas de educação profissional e tecnológica. Eu acho que ainda a gente não tem isso de forma clara, talvez nesse meio nosso aqui que a gente está, cada um fala de educação profissional e tecnológica sob uma perspectiva. Imagina numa rede, nós fazemos dentro do CONIF. Então, acho que se construir concepções fortes, é aí que a gente vai conseguir ser referência em políticas, porque discutir política de EPP não é discutir questão orçamentária. É muito mais que isso. Eu acho que esse, para mim, é um grande desafio. Se nós conseguirmos uma parte dessa entrega, nesse tempo, para mim, por exemplo, eu vou ficar feliz. Né? Talvez aí o professor vai ajudar muito nisso. Porque quando estava falando de consolidação e grandes desafios, que acho que saiu aí, que era trabalhar em português, mas enquanto não houver essa igualdade entre os institutos, não vai funcionar muito bem. Porque tem muitos que estão na frente. Aqui a gente faz internamente o nosso IFES mesmo, entendeu? Cada um puxando o canto pro lado dele. A gente custa aqui dentro do funcionário do meio. Você imagina essa rede imensa que é o Brasil, se a gente não tiver em igualdade de condições de funcionamento. Entendeu? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que trabalhar para que exista essa rede mesmo de fato, que é um sonho isso, de todos estar, pelo menos, mais ou menos na sua mesma estrutura. Né? Rio Grande do Norte, porque aqui dentro já tem essa grande dificuldade de trabalhar em rede, imagina esse Brasil. Mais alguém? Eu só, resumindo aí, eu fui colocar a palavra muito de consolidar, por aí mesmo, né? Eu talvez sintetizaria numa pessoa diria assim, o CONIF seja capaz de se consolidar numa organização articuladora da rede federal em níveis horizontal e vertical. Horizontal com todos os institutos, vertical com todas as instâncias, políticas, parlamento e tudo mais. Basicamente, se consolidar realmente com uma articulação, uma grande articulação. Repete essa frase, por gentileza. Se consolidar como uma organização articuladora da rede federal em níveis. Como uma organização articuladora da rede federal em níveis horizontal e vertical. Mais alguma coisa? Café Carmelli? Odebrecht. Não vou tomar. A gente é ruim. Vai pegar mais. Vamos buscar mais. Muito bem. Mais alguma coisa? Isso mesmo? Tá bom. Não vou falar nada. Fala, chefe. Não, vou falar nada. Tá bom. É nota, né? É nota. Isso é nota. Sim, tá bom, a gente passa. Pessoal, quem são as partes interessadas no CONIF? Quem tem interesse no CONIF? E qual interesse essas partes têm no CONIF? Quem são os stakeholders? Quem são os stakeholders? Quem tem algum interesse no CONIF? Quem tem interesse no CONIF? E quais interesses são estes que as partes têm no CONIF? A quem interessa?
Eu só vou comentar que eu acho que toda a sociedade deveria ter interesse, caso o CONIF seja entidade de liderança na participação do estabelecimento e implementação das políticas públicas no Brasil de educação profissional e tecnológica. Eu acho que toda a sociedade deveria ter interesse. Né? Devia ter ou tem? Deveria, porque hoje não tem. Não tem. Na minha visão, hoje não tem. O caráter é bem amplo. Atualmente, nós temos o quê? Interesse. Eu acho que as próprias instituições fazem parte, né? Atualmente. Diria que um bom segmento de políticos tem esse interesse. Calma aí. Você falou que os institutos federais têm interesse. As instituições de educação pública deveriam ter interesse. Os institutos. Qual o interesse dos institutos no CONIF? Primeiro, porque ele é um órgão de representação, em primeiro momento. Em segundo momento, porque mesmo ele não, na minha visão, o CONIF ainda não é completamente uníssono, né? Ou seja, ele não tem uma voz afinada e dirigida para determinados assuntos. Eu acho que há divergências internas daquilo que eu já conversei e observei. Então, acho que as instituições, elas, por terem representação no CONIF, elas têm interesse. Ok? Esse é o ponto. Os políticos, porque... Os políticos são todos políticos? Algum segmento de políticos tem interesse porque faz parte da educação que é tão falada. Mas não... Calma aí, como que anotam? Alguns políticos? Alguns. Eu não noto que sejam todos. Alguns têm interesse. Eu acho que a minoria até do Congresso Nacional. Interesse eleitoral, interesse... Olha, dos mais diversos. Eu acredito. Quer botar o dedo, né, Felipe? Não, eu posso colocar. Eu acho que tem vários que têm questões eleitorais. Mas acho que questão... Agora, aqueles realmente se interessam pelo CONIF, na minha visão, eles não têm interesse puramente eleitoral. Tá? Ou seja, não é uma... Eu ia falar besteira, mas... Isso aqui é igual o campo, viu? O governo, porque é interrupção. Governo, porque é uma interrupção com a própria rede. Não estou dizendo que é a mais evidente nem a melhor, mas é também uma interrupção natural com a base, com a rede. Eu vou fazer um questionamento aqui. Quando você fala de instituto sem interesse, eu fico meio pensando aqui, é instituto. O que é o instituto? Você fala que o instituto não tem interesse? Não tem interesse. O que é o instituto? O que é o instituto? O instituto, na verdade, é também, posso falar em autarquia do ponto de vista, mas é uma entidade que promove educação profissional e tecnológica. E uma série de outras instituições. Não vou ficar só em educação profissional e tecnológica. Ou seja, é um instituto, basicamente é feito de pessoas, as pessoas fazem os processos, né? Mas dizer que todas elas têm interesse não é, porque eu estou dizendo que os institutos têm interesse do ponto de vista de que há uma figura central que os representa no CONIF. Então, eu acredito que sim. Agora, eu acho que ele devia perguntar dele. O instituto, para você... Agora, não é de forma ampla. Talvez ele quer saber se tem segmentos dentro do instituto. Sim. Porque o instituto são alunos, são pais de alunos, são professores, são servidores, são funcionários coletivos. A gente fala anteriormente que um dos problemas da CONIF é que ele é conhecido, né? E se a gente fala então que o Instituto tem interesse no CONIF, mas é que eles não conhecem. Como é que é isso? Então, assim, acho que quem é que tem interesse nessa instituição? Hoje é quem está nos representando. Assim, eu acho que o reitor, como representante do Instituto, sim, tem interesse.
pró-reitores também. Os pró-reitores também, eu também não sei até que ponto, assim, porque os pró-reitores, eles têm fóruns, discussões e tudo mais, bom, aí não posso falar por eles, assim, que interesse é esse que eles têm no Instituto, né, que detém Precisa ter, senão nada chega. Agora, eu não colocaria, entendeu? Dessa forma, assim, os institutos têm interesse no CONIF. Para as direções, né? Para as pessoas que conhecem o CONIF, até professor tem interesse no CONIF, porque entende o CONIF como um elemento que vai poder brigar pelos interesses do professor ou do servidor. Então, para aqueles que conhecem, passam a ter interesse. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos professores em percentual aqui no IFES conhecem o CONIF? Quase nenhum. Deixa eu responder, calma aí. Não, não sei. 1%? Não, tu chuta. Quantos professores tem? Tem 1.200 professores. Quantos conhecem o CONIF? Tem que ser 1% ou 2%, talvez. Oi? Em geral, Que já foram gestores. Mas outra questão é o que é conhecer, né? Conhecer é saber o nome só também não é. É assim, sabe que existe. Saber que existe. Agora conhecer vocês têm que lembrar que volta e meia, em questão polêmica, de greve, de questão de reivindicação de salário, de incentivo político. Então as pessoas fecham. Como um grupo de reitores reunidos. Isso, entendeu? Mas assim, porque quando falou das 6 horas, todo mundo ficou esperando o posicionamento político. Quando vai a indicação disso aqui, todo mundo fica esperando o posicionamento político. Então, os servidores veem no CONIF uma coisa importante para eles, porque eles sabem que se o CONIF tomar uma determinada posição, vai acontecer aquilo. Tá certo? Isso já aconteceu várias vezes. Então, nesse sentido, ele é conhecido, mas não no sentido que você gostaria que ele fosse conhecido. Quando a coisa aperta, né? O CONIF podia fazer uma coisa. Sim, os caras toda vez que a ligação, o CONIF não vai se posicionar em relação a isso. O sindicato dos professores, esse professor, quando a gente abrir, tirar o problema. Os sindicatos. Vamos lá. É que não é tão ruim quanto você imagina. Não, que melhor. Só como uma complementação, a gente percebe que, na verdade, o CONIF é a última instância de representação dos servidores. Você tem o servidor, você tem o diretor do campo, você tem o reitor, você tem uma reunião de reitores, no caso que é o CONIF. A partir daí, no caso, você não tem mais representatividade, não é você que, no caso, está colocando gente ali. A partir daí, no caso, é de cima para baixo. Então, ele fica um limite para trabalhar em aquilo que os servidores querem, no caso, que o governo está fazendo. Botando os sindicatos. Eles têm interesse. Colocaria aí os dirigentes dos institutos federais, que eu acho que está melhor estabelecido. Os sindicatos, como entidades representativas da classe, membros dos institutos, a CETEC, né? Por que a CETEC? Por que a CETEC? Porque existe o diálogo da CETEC com o CONIF. Ele é visto como um importante. Estou para levar suas políticas para levar suas políticas para serem executadas. O stakeholder não é só quem tem interesse no CONIF, mas também quem o CONIF tem interesse. Não, a CETEC, né, o CONIF tem que Então, a CETEC, só queria explicar. Eu acho que ultimamente alguns ministérios, poucos ministérios, enxergam o CONIF como uma organização da rede, e eu colocaria também o próprio da universidade. Organizações acho que também, essa interlocução com a CETEC, acho que ele acaba trazendo também um grupo de empresários, de empresas que passaram a ter contato com os institutos para fazer extensão tecnológica, pesquisa aplicada, e acaba também tendo um interesse no CONIF, nos seus gestores máximos ali. Eu também visualizo um pouco... Isso aí já é muito tênue. Mas aí eu acho que já começa a existir. Se você falar a Embrapi tem interesse. Embrapi,
Pode ser agora, nem sei se tem ainda, mas muito tem ainda. Mas alguém quer falar disso lá? Vários segmentos têm interesse no CONIF. O meu CONIF é um congresso exatamente da expertise da rede federal, não é? E o conhecimento que ela se congrega então, a expertise que a ZTEC não tem, os partidos políticos não têm, o Senado não tem, a expertise da educação profissional é congregada, digamos, ela se afunila no CONIF. Deveria ser. É isso? Eu discordo. Ela deveria ser. A expertise não está concentrada no CONIF. Porque a representação dela é política e não necessariamente de. Mas é que eu falei, né, Débora? Acabou de ser mais, menos política. Agora, eu acho assim que de todas as formas, os servidores têm um interesse. Estou falando de servidores de forma difusa, em função do que os servidores. O posicionamento do CONIF em relação a alguma coisa que afeta diretamente a vida dos servidores, para os servidores é muito importante. Então, ele tem essa importância como esse órgão capaz de dizer assim, pode até não acontecer nada em função disso, mas todo mundo usa isso como um posicionamento geral do Brasil. Na hora que precisa, na hora que o CONIF toma uma posição, isso é usado e abrangido frente ao MEC, outros lugares, isso é um posicionamento do Brasil também. Essa é uma questão. Segunda questão, vocês viveram nessa época, logo que a gente criou o Instituto, nós éramos a pedra de salvação de todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas eram propostas para nós. Todas, sem exceção. Da saúde até a comunicação, todas, sem exceção. Por quê? Porque era a única rede fraca que fosse, que não é rede, mas é o único órgão capaz de falar com todos aqueles pontos ao mesmo tempo. Então, essa força que a gente diz que tem, que não sabe usar. Nós temos 644, nós somos um correio ainda, mas somos uma instituição fortíssima se nós considerarmos que vamos atuar como instituição que carrega uma política pública. Então, assim, o CONIF vai trabalhar nesta política pública. Se a gente consegue levar isso para 644 pontos, isso é uma força enorme. E é assim que os ministérios procuram a gente, quem quer implementar a política pública, procura. Por exemplo, da dengue. Na hora que você está falando da dengue, falou, tem que existir, não tem que entrar, porque daí você, 644 pontos no Brasil, fazendo o trabalho, que não é nosso exatamente, né, mas é um trabalho importante para o país. Então, a interrupção só tem um jeito de ser feito. Então, nesse sentido, ele é muito forte apesar dessa ligação ainda ser tênue, ele é um interruptor muito forte, porque tem na mão esse conjunto de pontos de interação. Só não usa esse direito, mas tem. Ok? A gente brincava lá, tinha um reitor que falava assim, o cara chegava, aí quando eu chegava no Ministério Novo, todo mundo aí tinha um reitor que já tinha saído, né? Já tinha saído do lugar dele e levantava, que era o Brode, lá do Rio Grande do Sul, né? Eu tava, rapaz, tô doido pra fazer isso aí, cara, doidinho. Aí tava embora, né? Não, eu tava louco, não aguentava mais, tanta gente pediu pra ele fazer. Era uma coisa louca. Vai lá, bom, eu tenho mais do que contribuir, né? Eu também não conhecia tanto o CONIF assim, então estou aprendendo, mas eu fiquei uma dúvida nessa pergunta das partes interessadas. São as partes interessadas hoje ou na minha visão de futuro? Hoje, né? Então, acho que talvez fosse interessante saber quem não tem interesse no CONIF. Não só quem são as partes interessadas, quem é que tem interesse no CONIF vai procurar. Não exista. Porque se você não tem essa parte interessada, tem as partes interessadas que não têm interesse. E você tem que gerenciar porque elas são partes. Interessante se explodir, né? Você tem alguma sugestão? Não, eu estou aprendendo, mas me vira essas dúvidas. Então, se você tem alguma sugestão de uma parte que não tem interessado? Não, eu não posso dizer. Talvez vocês conheçam, né? Eu tenho muita coisa na cabeça. Pode falar. Valeu, Rony. Que parte você quer? Tá filmando. O tema é
privatizado, acho que sim. Tem interesse em diminuir, não vou dizer extinguir, mas diminuir a força. Mesmo que você imagine que o sistema S seja uma concorrente nossa, eles não necessariamente têm interesse em destruir o CONIF. Sim. É muito melhor você ter um CONIF que obedeça do que não ter um CONIF. Porque se você tem um CONIF que é subserviente, é melhor do que não ter. Tá certo? Porque daí você tem uma rede subserviente. Então, mesmo eles, eu não sei se tem interesse em destruir a organização. Tem interesse em dominá-la, mas não destruir. É uma parte interessada, então. Mas isso é diferente. Mas é um interesse mais complicado de ser expresso. Mas se na estratégia, em algum momento você tem as suas forças e fraquezas... Mas aí é outra análise. Mas nós vamos fazer também ela. Então, aqui, a fraqueza é outra... Vamos fazer uma outra passo. Vai aparecer. Quem são os nossos projetos? Os nossos escolhos. 3 dias para estudar isso. Ok? Fala, presidente. Vai dar uns 3 dias para estudar isso. Tem que mandar uma apostila, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Você é gestor, tem que passar lá. Comunicação. Desafios para fortalecer o relacionamento e a comunicação com partes interessadas. E há desafios de comunicação institucional. Desafios de comunicação em geral. Eu acho que é a primeira coisa. Agora engatou. Não, porque eu estou participando, eu acho que a primeira coisa, o desafio é que haja uma política de comunicação. Né? Sem você ter uma política de comunicação bem definida, bem estruturada, você não consegue fazer uma boa comunicação. Então, o desafio é você traçar, você estabelecer a sua política de comunicação. E quando a gente não fortalecer a comunicação interna também, não adianta ter uma política de comunicação do CONIF para as instituições. Enquanto cada instituição não fortalecer a sua comunicação interna, não adianta ter uma política de comunicação do CONIF com as instituições. Nós estamos na construção da nossa política e a gente está vendo como é complicado. Pode falar. Lisa, você falou uma coisinha. A gente sempre fala a gente tem problemas com representatividade nos nossos fóruns internos, né? Os representantes que estão na Câmara, eles não representam necessariamente quem eles estão ali para representar. Eles falam nos nossos fóruns. E eu acho que isso acontece um pouco também no CONIF. Assim, eu fico pensando aqui, falo mais nosso representante no fórum de coleitores, né? Assim, o Márcio não é um representante certo? Não, o Márcio não tem representação melhor. E isso eu falo de carteirinha. Mas assim, que espaços são criados para que venham de lá que é discutido para discutir aqui com as pessoas que estão aqui dentro. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio desse aí, eu acho que é fazer as instâncias que estão lá, que aí, falando do reitor que está lá, falando dos corretores que estão lá, todos eles, essa volta para cá não acontece com muita frequência. E aí tem um pouco a ver com a transparência que o assim, não que tenha algo para responder, né? Eu acho que é criar espaços para isso, eu acho que isso é um desafio grande. Por isso que eu falei que tem que fortalecer a interna primeiro. Está ligado com essa pergunta anterior que ele fez, tem que você identificar, talvez a palavra seja, mas precisamente quem são os stakeholders interessados positivamente e negativamente, e não ter aí uma comunicação bem útil com essas partes. Eu concordo com ela, porque a gente discute o exterior e ficou tudo muito assim, né? Alto nível. Mas eu acho que em algum momento vai ter que definir mais especificamente, exatamente, ver as ações e as políticas de comunicação para cada grupo de stakeholder. Senão vai acontecer isso que foi falado, né? Quer dizer, chega no nível de reitores ou às vezes até no nível
às vezes não é nem culpa dos pró-reitores, né? Às vezes já chega de um jeito que não tem muito o que fazer, porque não foi pensado anteriormente como que seria a discussão legal. Mas tem que se pensar em tudo isso. E na volta também, né? Não é só também no informar, é no colher as sugestões, sugestões até mesmo fazer os trabalhos da instituição para colher os resultados trazendo o nosso suporte, é ideal. E aí a gente tem oportunidade de fazer isso. Mais alguém? Eu acho assim, é uma coisa que eu tenho falado muito nesse terceiro bolso, eu acabei de fazer aquela rodada. Uma coisa que eu tenho falado nos campos, eu acho que para mim é uma realidade que cabe ao comunista mesmo, porque as instituições públicas, de uma forma geral, nunca se sentiram na necessidade de fazer marketing. Vamos pensar na palavra marketing de forma negativa, de certa forma negativa. As instituições públicas nunca pensaram nisso. Sempre acham que não precisam fazer isso, porque elas são instituições que já são pré-definidas, já são dadas, que não vão mudar, que nunca vai existir, que não acabam porque são do Estado. Nesse sentido, nós não precisamos fazer marketing. Certo? E essa, para mim, hoje é um dos maiores gargalos da comunicação que a gente tem. Porque isso vale para todas as coisas. Na medida em que a instituição não precisa fazer, o pró-reitor não precisa fazer, o diretor não precisa fazer, o diretor-geral não precisa fazer, ninguém precisa fazer. Porque todas as coisas são dadas. Então a gente não precisa informar as pessoas, não precisa divulgar as coisas que a gente faz, não precisa divulgar as nossas realizações, não precisa divulgar as nossas intenções, porque isso não é uma instituição pública. E o gestor público, portanto, está dentro dessa instituição também, fica mais ou menos na mesma situação. Eu acho que esse é um paradigma difícil de quebrar, mas precisa quebrar, não vai comigo. Né? Que enquanto uma instituição pública, ele é pública, né? Ele não é pública no sentido que ela é uma organização, é uma OCIP, né? É uma organização de direito privado, mas ela é uma organização de representação de instituições públicas. Portanto, ela também fica na mesma situação. A comunicação lá é um negocinho, tá formadinho aqui, passar um e-mailzinho lá, mas não tem uma ideia de que fazer a comunicação significa sobreviver. Enquanto a gente não tiver imbuído desse espírito de fazer a comunicação significa sobreviver, a gente não vai sobreviver. Eu acho que essa é um paradigma que precisa quebrar para as instituições públicas de forma geral. E dentro de uma sociedade que está evoluindo como a nossa, que mesmo as instituições públicas vão ser cobradas de forma parecida com as instituições privadas, minha visão de sociedade está aproximando de duas coisas. A forma que se cobra das instituições privadas está se aproximando da forma que se cobra das instituições públicas. Tem que se aproximado ao longo do tempo e vai para dentro dessas instituições também. Como você cobra um cara que está dentro da instituição privada, está cada vez mais próximo do jeito que você cobra um cara que está dentro da instituição pública. Às vezes olhar para trás e fizerem um acompanhamento ao longo do tempo, isso está se aproximando. Né? Eu, um tempo atrás, falava que a instituição privada, o cara tinha grande vantagem de falar, você não me serve, então você sai e vai para outro lugar. Né? E a instituição pública não tinha isso. O cara entrou, está ali. Né? Então, quando você construía um organograma de instituição pública, você podia pensar o melhor organograma do mundo. Só que não servia para nada. Porque as pessoas que você tem que botar no organograma são essas pessoas que estão aqui, não as pessoas ideais. Eu tenho que fazer um organograma que eu olhe e saiba que pessoas eu tenho. Não adianta porque muitas dessas, isso sempre aparece essa discussão. Vou fazer um organograma, então eu quero esse organograma da instituição bacana. E agora? Eu preencho as caixinhas como? Eu não tenho livre escolha para botar essas pessoas que eu tenho que aqui. Então eu tenho que ajustar as caixinhas também pensando nas pessoas. Então é uma diferença de uma gestão pública privada, é muito importante. Mas a privada, ela está atrasada em relação a gente em muitas coisas. Uma coisa fundamental que hoje eles chegam à conclusão que não adianta meter o chicote no lombo do cara, ele tem que convencer o cara a trabalhar. O cara tem que estar convencido de trabalhar. O chicote ainda vale, né? Mas o cara tem que estar convencido, porque quando ele está convencido, ele produz 10 vezes mais. Né? E aqui na gestão pública, a gente não manda ninguém, só pede. E o cara só faz se está convencido. Então, nesse sentido, nós estamos na frente. Né? E
os caras estão buscando essa visão. Do outro lado, a gente não tem metas, não trabalha com perspectivas claras. O edifício procura trabalhar, está colocando metas, colocando pontos de controle, que dá um exemplo disso. Eu acho que elas se aproximam, são duas linhas aí em paralelo, mas estão se aproximando. Então a gente tem que estar de olho nisso. Significa que se a gente não precisava fazer marketing antes, cada vez mais vai precisar fazer. Nesse sentido, eu queria fazer esse paralelo. Última pergunta. A gente falou muito sobre o planejamento do CONIF. Eu queria saber agora do UFIS quais são os desafios para o seu instituto em relação ao processo de planejamento estratégico e a gestão. Como que é isso aqui? Do CONIF ou nosso? Não, do IFES. Beleza, fique à vontade. Você tem direto a falar. Bom, dar um depoimento breve, né? No geral, minha experiência hoje fora de projetos, que é principal, tem sido positivo. Mas nesse ambiente, eu acho que a gente refletir as ações de ensino, pesquisa e extensão dos projetos estratégicos tem sido um pouco ainda definido como a gente gostaria. Como que é? Assim, a relação das ações de ensino, pesquisa e extensão com os projetos estratégicos. Assim, no dia a dia, no cotidiano, ainda não está tendo essa relação. Exatamente. A gente vê várias coisas que têm relação direta com o projeto estratégico. Mas o propositor não enxerga essa relação, ele não internaliza essa relação com o projeto estratégico. A gente tem que apontar e convencer a pessoa de que é importante fazer relação com o projeto estratégico, com o PDI. O cara acha que é uma coisa a mais que ele vai fazer do que ele vai fazer. Exatamente. Senão acha que mas eu vou ter que fazer isso também. A gente tem que explicar que não, você pode fazer também. Você já está fazendo algo nessa direção. É a questão mesmo de organizar, de criar dúvidas, de alocar. Você vai se passar um bom tempo aí. Você vai se passar. Não, você quer falar comigo? Não, pode falar. Eu vou dizer o seguinte, o desafio está aqui em implementar aquilo que nós digamos assim, lutamos, mas tivemos tanta luta para construir, é implementar. E para implementar, tem algumas coisas que por exemplo, você comentou algo que é muito importante, ou seja, quando você falou, Dani, na pergunta anterior, que nós temos que conquistar as pessoas, na medida em que elas, digamos assim, elas se interessem por algo e verifiquem que aquilo ali realmente é importante e se sintam motivados a fazer, as coisas acontecem. Né? Ou seja, não é comprar o cara pelo salário, mas simplesmente o cara sentir vontade de realizar. Por que eu estou brincando assim? Né? Porque você de privado, muitas vezes fala assim, eu estou te pagando isso, você faz isso, né? Faz aquilo, estou colocando onde eu quero chegar com essa situação. Eu vejo que muitas pessoas não têm uma dimensão do que seria, por exemplo, uma missão institucional, do que é uma visão institucional, do que é realizar uma política. Né? Essas questões, muitas vezes, a pessoa está tão elencada com a figura do funcional, do que eu devo fazer como função propriamente disso, que você não trabalha aspectos, por exemplo, estratégicos, aspectos motivacionais. Eu me enxergo brincando com a situação, é como se eu estivesse satisfeito em ser uma engrenagem, mas não de conhecer como toda a máquina funciona. Né? Então, essa visão. Oi? Estou tentando achar. Estou tentando colocar a eletrônica do processo. Então, essa questão de construir uma identidade como um todo, a importância, por exemplo, não só daquilo que se faz, mas a importância daquilo que se faz no processo, e desse processo para a questão como um todo, faz parte da implementação digamos, das nossas políticas, do nosso plano estratégico. E eu vejo que o
maior dificultador da implementação, que é o maior desafio que a gente tem, depois que constrói o próprio planejamento, é o que, apesar de ter sido participativo, dele ter contemplado N segmentos de trabalhar, eu acho que ainda ele está devagar. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão convencidas e não entendem a sua importância. Então não foram plenamente conquistadas e motivadas por ele. Eu diria que essa implementação, complementando ao colega Caracolense, Castelense, talvez eu estive observando o seguinte: lá na ponta, as pessoas, como é que é aquela bela frase, né? Santo de casa não faz milagre. Quando você tenta implementar o seu planejamento na sua unidade, ela tem uma reação. Quando as pessoas de fora vão para o teu campo fazer um trabalho, a reação é totalmente diferente. Então, talvez, primeiro, eu diria que é a falta da cultura do planejamento da instituição. Esse talvez seja o maior problema. Nós temos hoje um quantitativo de pessoas muito bem preparadas no Monte Marapó. Nós temos gente muito bem preparada lá. E essas pessoas precisam realmente ser canonizadas, né, para essa ação, que é uma ação nova dentro do serviço público. Mas assim que você queira fazer lá, se você fazer, não tem. Aí quando há a pessoa de fora, da reitoria, do caso, chega lá e vai fazer, nós temos exemplo da nova última ação lá. Foi maravilhoso, foi o que aconteceu. Você vê, mas precisa de casa não é milagre, não. A gente tem um desafio em relação à comunicação do planejamento estratégico e a gente tem dois documentos, que é o PDI e o PPI, que foram construídos na mesma época e precisavam de subsídios do planejamento estratégico para entrar neles. E são documentos institucionais que definem o que nós temos que fazer e são pouco comunicados, não são conhecidos. Então a gente tem um desafio em relação à comunicação desses nossos documentos legais que definem diretrizes e políticas. Se todos entendessem a força que esse documento tem, esses documentos têm, PPI, PDI, acredito que a implementação das ações definidas nos projetos de planejamento estratégico teria um pouco mais de facilidade ou de entrada mais fácil ainda, né, em todas as regiões, em todos os campos. Acho que falta essa questão aí relacionada à comunicação. Eu acho que vou falar assim, tá? Eu não vou falar muito, vou falar só um pouquinho. Só em cima do que o pessoal falou. Bom, primeiro, respondendo ao Tanuri, complementando o que o Tanuri falou aqui, e o Ernest aí também, essa é a razão da nossa sensibilização. O Carnelli falou, assim, eu tenho tido uma experiência fantástica dele. Aqui, até agradecer mais uma vez os diretores gerais que nos receberam nos campos, eu e mais alguém do escritório de projetos e o pessoal da TI, o Jober e alguém lá da TI, que a gente está fazendo um trabalho em paralelo. Quando a gente está fazendo sensibilização, mostrando a importância do planejamento estratégico, mostrando a importância daqueles projetos, tanto para o campus quanto para o Instituto, e além observando e vendo também como está o andamento desses projetos, a gente tem implantado parte do CIO, uma das tarefas nossas. Então, agradecer aos diretores que nos receberam em primeiro lugar. Nos receberam muito bem, tem sido uma experiência fantástica, e é isso que o Carnelli falou. O que eu tenho visto é que quando a gente vai lá, a gente fica 2 dias no campus, as pessoas já tem algumas motivadas, outras às vezes não tão motivadas, mas elas acabam se motivando lá com a nossa fala, com o nosso apoio, e isso tem sido fundamental. Eu tenho aprendido bastante nessas viagens. Então, agradecer. E algumas dificuldades foi falado agora, o Carnelli falou, uma das coisas é a falta de maturidade dos projetos, que as pessoas não têm na instituição. Eu faço projeto, mas você pega muitos projetos, inclusive projetos de curso. Você vai olhar, por exemplo, justificativa, e aquilo não justifica um projeto. Então, existem deficiências conceituais em projetos.
Então, é maturidade. Uma outra coisa que, assim, vou colocar só algumas. Uma outra falta de maturidade que tem observado também no planejamento estratégico é o que o Guilherme já falou, definição de metas. Como é que eu defino metas se não tem indicador? Então, a definição de meta e indicador é fundamental para que o planejamento estratégico funcione, para que os projetos deem resultados, para as nossas ações deem resultados. Senão você não sabe o que está acontecendo, você não vai conseguir intervir nunca nas suas ações. Tem que mitigar isso aqui, tem que diminuir o que está fazendo, aumentar o número de pessoas. Enfim, também é uma falha nossa, né? Pessoas motivadas, eu encontro pessoas motivadas, mas encontro pessoas desmotivadas também, e muitas vezes por causa de infraestrutura. Um dos projetos era o projeto de infraestrutura, né? De definição de critérios para a definição de obra, né? Infraestrutura mínima do projeto. Então, isso também é uma coisa que às vezes traz, eu vi buscando, uma certa desmotivação. Um pouco de desmotivação, mas não que desmotiva totalmente o projeto. Comunicação, também, que eu vou falar aqui agora, também é um problema, né? A gente comunica pouco, e aí eu faço minha culpa também, porque eu deveria estar comunicando mais essas ações, a gente está comunicando apenas com o diretor ou o chefe do gabinete, que nós estamos indo lá naquela semana, né? E às vezes não dá nem tempo do gestor se organizar e preparar. Isso é uma falha nossa também. Uma outra coisa que tem a ver com os indicadores é a falta de acompanhamento desses projetos. Não é de projeto nenhum vai funcionar se o diretor não sentar do lado da equipe e apoiar ela. Não é só botar tapinha nas costas, não. É sentar e ver o que vocês estão precisando. Vamos lá, como é que vocês estão? Onde é que vocês querem chegar? Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Então, se o gestor não sentar com esse pessoal, se não motivar o pessoal, levar o pessoal da reitoria para ir lá e ajudar, as coisas não vão fluir. Vai virar mais um documento de prateleira, como o Ademar sempre fala. Um documento bonito que fica na prateleira e não vai ter função. E quando chegar os órgãos de controle lá na frente, que já estão acontecendo, que já está acontecendo, começar a nos cobrar, a gente vai ter que sair correndo e como é que está esse negócio aí? Então essas são algumas, vamos dizer assim, deficiências que com certeza a gente vai melhorar, mas não se melhora de um dia para o outro, isso é maturidade, é tempo, né? E com certeza a gente vai chegar lá. Com certeza disso. Então essas são algumas deficiências. Eu acho que essa é uma outra coisa que não relacionada aos desafios que foram citados, é a própria questão da formação do servidor. Porque às vezes a gente fala muito de comunicação e tal, a gente parece estar pressupondo que todo mundo tem aqui 10, 15, 20 anos de casa, e nós temos servidores novos chegando todos os dias. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu fiz isso no meu campus ano passado. Aí, do ano passado para esse ano, já tem um monte de gente a mais na sua equipe. Eu, pelo menos, não sei qual, lá teve uma mudança danada, né? Então, eu acho que a gente também tem essa questão da formação, que eu quero dizer de forma mais ampla. Às vezes o servidor chega e ele não conhece a legislação dos régios, ele não sabe o que é o CONIF, ele não sabe o que é a CETEC. Aí eles viram para mim, quantos servidores? Nossa, isso é de letras, né? CONIF, CETEC, aí vem um monte de resolução de instâncias, e isso tudo eu acho que faz parte. Quer dizer, se ele não tem esse conhecimento, ele também não conhece o que é um planejamento estratégico, a importância do planejamento estratégico, ele não conhece o IFES. Então eu sei que parcialmente a gente tem isso na instituição, mas muito parcialmente, estamos muito capenga ainda, eu acho, na questão da formação, principalmente a formação continuada dos nossos servidores. Comunicação, portanto, isso é. Sim, está tudo relacionado, é isso que eu estou falando. Eu, às vezes, de novo, né, pensando nisso que você colocou também, até um tempo atrás, o servidor público padrão, qual era o servidor público padrão? Funcionário público. Qual era o funcionário público padrão? Certo? É o cara que fazia o concurso e o resto da vida fazia a mesma coisa. Só sentava, o resto da vida fazia a mesma coisa. E as instituições públicas, elas ainda têm isso colocado. Então, muitos servidores que chegam para trabalhar no nosso instituição, eles acham que a vida dele vai ser essa. Ele vai chegar aqui, vai fazer um negócio, vai fazer aquilo no resto da vida. Tem
gente que reclama quando tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente. Ele quer continuar fazendo aquela coisa dele. Não quer. Tem gente que não consegue trabalhar com a diversidade. Ele quer fazer só uma coisa. Você fala assim, não, você vai fazer 6 coisas. Um dia um dia outro. O cara vem achar bom, ele acha muito, porque ele quer fazer uma só. Então, porque ele se preparou para ser funcionário público. Então, isso não. De novo, o que está acontecendo é a mesma aproximação que estava falando. Está muito antes. No momento que você estabelece metas, você está trazendo instrumentos que não são os mais apropriados para a instituição pública, né, como todos criados para empresas privadas, né, aí você está adaptando eles para instituições públicas. Né, não tem um movimento ao contrário que foi feito. Então, todos esses instrumentos, na verdade, eles não casam exatamente com a instituição pública, mas eles são aproveitados. Eu não gosto nada melhor, eu só acho o suficiente. Mas eles são adaptados, são criados. Por isso existe um certo saneamento em relação a isso. E aquele saneamento da questão de por que eu vou ser cobrado? Por que eu tenho que ter? Por que a instituição tem que ter uma meta de chegar a qualquer um, 20 por 1 de relação pessoal? Que bobagem é essa? O importante aqui não é medir isso. O importante aqui é medir não sei o que, uma outra coisa, qualquer uma. Então, ou até mais correto ainda, né? Porque os indicadores também que são propostos para nós não necessariamente são os melhores, certo? Não necessariamente são os melhores. Mas nós temos esse estranhamento, porque antigamente não existia isso. Lá no tempo do KNR, não tinha isso, tá certo? Não tinha esses indicadores. Se você volta bastante na história e pega as instituições públicas de 1800, 1900, né, muito antigas mesmo, antes ainda de 1600, ela tinha, ela mesma se controlava. Certo? Isso era controlado socialmente dentro da própria instituição. Havia uma ética institucional que as pessoas acabavam sendo obrigadas a se mover dentro dessa ética. Tá certo? Isso existia, então as pessoas se moviam dentro dessa ética profissional, não precisava mais nada que os cobrasse de manter esse comportamento. À medida que as instituições vão mudando, vão crescendo, vão se transformando, vão se renovando, né, essa ética vai sendo destruída. Ela está sendo destruída. É a mesma coisa que aconteceu na relação do trabalho nas empresas. A mesma coisa, também foi destruída a ética que existia para o empregado, trabalhador, um tempo atrás. Foi destruída também. E a gente tem esse momento em que a gente tem que dar satisfação para a sociedade, e cada vez mais vão ser cobradas para dar satisfação para a sociedade, e as pessoas se sentem na situação de não ter que dar satisfação, porque isso não precisa dar satisfação. Então, esse conflito é o conflito que tem daí. É o conflito do cara aceitar a meta. Você fala assim, não, tem que planejar, não tenho que planejar, eu vou fazer tudo igual daqui para frente. Eu vou planejar alguma coisa. Que meta? Meta não, eu faço o meu trabalho, o que der lá na frente, o resultado é isso. Então, esse conflito é o conflito que você percebe todo dia, você tem que implementar um projeto e tem todas as dificuldades relativas a ele. Você escrever, vamos planejar o cara. Pô, eu tenho que fazer isso, cara. Vou trabalhar, esquece o negócio de planejar. Né? Então o cara tem uma resistência enorme. Depois que planejou, me livre disso, né? Bota aí no lado aí, vamos tocar a vida agora. Né? Porque o planejamento é só uma formalidade e fica o papel lá empregado em algum lugar. Né? Porque as pessoas não se incluíram nisso. Nós estamos numa instituição que precisa de fazer isso, ela não sobrevive. Certo? Enquanto a gente não perder essa história da instituição pública, que existe atemporalmente, né? Ela não tem previsão de vida, ela vai toda a vida, ela não depende de nada, ela vai continuar sempre existindo. Nós não vamos nunca fazer planejamento, nós nunca vamos nos preocupar se tem perigo, se tem risco, assim. Então, essa mudança em relação à sociedade precisa ser aprendida na instituição. E é uma mudança cultural fortíssima. Não é simples de ser feita. E ela vai implicar que você ter um planejamento tremendo. Eu fico preocupado quando eu ouço isso aí, sabe, porque... Não, você está dizendo que eu não quero isso, não, tá? Eu sei, fazendo aqui uma leitura. Eu fico preocupado
com essa leitura, porque a nossa instituição, afinal de contas, vem de um modelo recente, né? Começou aí dia 30 de dezembro de 29 de dezembro de 2008, vamos botar em 2009, começou a funcionar efetivamente, em um processo de expansão fortíssimo, com várias questões relativas à identidade a serem construídas. Então, quer dizer, qual é a nossa identidade? Eu digo, onde é que está essa instituição que funciona temporalmente? Opa, 107 anos. Não, pois é, mas isso é a nossa história. O cara olha para trás e fala assim, eu vivi 107 anos, eu vou viver mais 107. E outra coisa, além de ser a nossa história, isso é um conjunto de pessoas dentro da instituição também. Porque a gente tem uma proporção de pessoas que entraram nos processos de expansão da educação profissional, já no âmbito dos estudos federais, que está lá construindo dia a dia coisas novas. Né? Então, planejar é fundamental na época de crescimento, na época de transformação, na época que a gente está firmando as pernas. Perfeito. Não, eu estou só dizendo qual é o nível de problema que a gente tem. Qual é o nível da cultura. A gente tem que ter claro isso, não? Senão a gente fica desesperado, porque não consegue implementar o planejamento. Por que a gente não consegue? Não é que você não vai tentar, não é que você não vai continuar lutando, mas a gente tem que ter um entendimento do que é assim. Eu acho que isso vem, talvez, da relação do cidadão com o serviço público. Também. Eu acho que isso é a raiz, talvez, dessa expectativa de que, não, agora eu tenho uma rotina de trabalho, bem definida, agora eu vou fazer só isso. Socialmente, qual é a representação do serviço público? Alguém vai ter na universidade eu vejo que cabe isso, porque a universidade está consolidada há 30 anos. Sim, mas você pega os mais antigos, você vê isso claramente. Eles falam assim, reunião para quê? Reunião porque quem quer trabalhar. Porque é verdade, quando eu chamo alguém para reunião, eles falam na minha cara, reunião para quê? Você está inventando reunião para não poder trabalhar. Porque a instituição que você enxerga também é diferente da instituição que outros enxergam, entendeu? Porque a gente deu uma identidade e quanto a gente fizer isso, a gente vai esse problema mesmo. Porque a gente vai ter engraçado, você vai ter, eu vejo alguns docentes novos, chegam e dizem assim, não, porque a gente tem que manter o padrão IFES. Eu falei, que padrão é esse? Assim, a gente já discutiu que padrão é esse, a gente não discutiu. Aí eles pegam um modelo de uma escola que nem é diferenciada. Uma escola lá, uma escola que está no imaginário do cara. O imaginário não necessariamente é a realidade. É porque está no imaginário da sociedade, de alguma maneira. Ele não vivenciou nem como aluno. E ele coloca uma frase dessa. Então, a gente precisa, e esse problema é o maior desafio mesmo, assim, é construir uma identidade do Instituto Federal, entendeu? Você fala desse negócio das extensão, esses problemas todos, a gente tem problema com verticalização, porque a gente ainda não entendeu o que é isso, né? A gente fala verticalizar não é só ter técnico, graduação, pós-graduação, não é isso. Assim, e a integração desses três aí, onde que acontece? Então, eu acho que isso que o Daniel está falando é muito sério, de verdade, e que a gente tem que pensar muito nisso, pensar essa instituição daqui para frente, construir um modelo, construir uma identidade agora. Não temos. É sério, pensar. Mas só complementando o que você falou das metas aí, speaker americano, alemão, a visão a visão muito americanizada que a gente tem aqui de metas, você tem que perseguir a qualquer custo, mas eu vou mais para o lado do japonês, do sistema atual de produção, que eu vi isso muito bem na Embraer, quando eu estive lá, participando dos projetos, acompanhando os projetos. Assim, você tem metas, lógico, para alcançar, para melhorar alguma coisa, ou reduzir alguma coisa, enfim. Mas se você não alcançou, isso não vai validar o trabalho do seu da equipe, e sentou para discutir a sua organização, como melhorar aquilo. Acho que isso tem que estar incluído nas pessoas. As metas são importantes, você estabelecer metas, mas se você não alcançar as metas, importa que tenha uma equipe ali pensando, discutindo, brigando ali para tentar chegar a um consenso, como fazer para alcançar aquilo lá. Se não alcançou, tudo bem, vamos para as próximas metas, vamos para as próximas ações. Então eu vejo dessa maneira, e não aquela visão de perseguir a qualquer custo
aqueles indicadores. Então, são visões que você pode adequar para dentro da nossa instituição. Não é uma coisa tão rígida que as pessoas não se sintam montando uma barreira ali para alcançar. Acho que dá para a gente conseguir fazer essa mudança de visão. Eu posso falar uma coisa triste? Triste? Triste. Ó, eu pego nessa aí. Assim, o que eu estou estudando aqui é exatamente o estudo dos institutos. Que eu escuto as universidades, que eu escuto no judiciário, que eu escuto no Ministério Público, que eu escuto no Executivo, que eu escuto em associações, em federações, em confederações. E assim, eu estou 23 anos no Brasil. E nesses 23 anos eu faço gestão estratégica, quer dizer, eu tento implementar a estratégia. Nossa Senhora! E o negócio aqui eu queria falar uma coisa muito interessante. Você na Alemanha, você tem uma organização qualquer. E uma pessoa no trabalho, as outras pessoas vão fritar essa pessoa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por exemplo, eu estava em maio na Alemanha, eu precisei tirar o meu passaporte. Quanto tempo vocês acham que eu preciso mais ou menos para tirar o passaporte? Só por aí, 15 minutos. 15 minutos. E é interessante essa organização, assim, todos trabalham de forma igual. Eu não vou dizer que lá é tudo rosa, é tudo bonito. Lá também tem dificuldade da cultura da mudança, principalmente. Mas as pessoas têm um consenso ético. As pessoas têm uma clara visão daquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, se eu sou um servidor público, lá vem um cidadão, querendo um passaporte, querendo qualquer coisa, ensino, educação, segurança, saúde, transporte, não importa. Eu, servidor público, vou fazer o melhor, eu for o mais eficiente, mais rápido, melhor para atender esse camarada. Porque sou eu. Amanhã eu estou na frente do hospital, estou na polícia, enfim. Esse negócio funciona. E aqui, você falou uma outra coisa interessante. Você falou dos jovens, você falou jovem e estão velhos. Eu fiz planejamento no Ministério Público e no Judiciário, muitas vezes, em muitas organizações. E interessante que os juízes mais antigos, os procuradores mais antigos, estavam muito mais a fim de mudar que os novos. Concurseiros. Concurseiro. O cara entrou na universidade. O cara já pensou desde a universidade, eu vou me formar em Direito, aí eu vou trabalhar, sei lá, 2, 3 anos numa escritório de advocacia, vou fazer um estágio no tribunal, qualquer, aí eu faço concurso de juiz, acabou. Acabou. Aí eu vou cronometrar os dias para me aposentar. Acabou. Os novos lá, pessoas de 27, 28, 29 anos, jovens mesmo, é assustador perceber isso. A vida está garantida. Estou aqui, tenho meus 30 mil reais de entrada, a relação dele com o serviço. Então, o que eu acho assim, o que eu percebo muito, na verdade a gente está falando de uma mudança de cultura. E eu acho que o servidor público, de uma certa forma, perdeu o valor de si mesmo. Porque o servidor público é uma pessoa de vital importância para todos nós. Então, por exemplo, normalmente você respeita o professor. Ele também não ganha uma fortuna, não fica rico. Mas é um cara respeitado porque ele vai ensinar meu filho. Ele vai tornar meu filho um cidadão pleno. Ele vai ajudar na construção do caráter do meu filho. Você respeita o servidor público. Você respeita ele porque ele estudou que nem você, é uma pessoa que nem você, ele tem o mesmo patrão que você. Então você respeita. Esse respeito se dá, acho que, de vez em quando eu penso que os servidores próprios não entendem a sua vital importância para toda essa máquina funcionar que é o país. Acho que se perdeu um pouco do pensar. Eu sou um servidor porque ninguém foi obrigado a ser servidor. Então, o que você pensa em tese? Eu vou me preparar para o concurso, eu quero ser um professor, eu quero ser um auditor fiscal, eu quero ser um agente administrativo, eu quero ser...
decisão qualquer, não importa. Então eu tomo a decisão, eu vou estudar para isso, eu vou entrar nesse cargo que eu me preparei, porque eu sei que eu vou ganhar. Eu não tenho que chorar, né? Então, tipo assim, eu acho que o serviço público, então, caiu numa morosidade, caiu numa falta de acreditar em si próprio, que é um negócio endêmico. E aí não tem meta, não tem projeto, não tem nada que salva. Não tem. Então eu acho que nós estamos falando aqui de uma mudança de cultura. Eu olho que o IFES tem visto como referência no Brasil. Tem visto como referência no planejamento do IFES. Então eu acho que a gente está falando de uma mudança profunda de cultura que inicia com vocês mesmos essa mudança. Por exemplo, você faz uma reunião, você faz um planejamento. Que tipo? O Daniel falou. Você vai na sua área e fala, poxa, que saco. Nossa, fiquei o dia todo nesse negócio de blá blá blá, não deu nada. Deixa eu falar, poxa, hoje a gente discutiu o modelo institucional, a gente discutiu muito sobre missão, aí muitas pessoas falaram isso, outros falaram aquilo, mas foi bem interessante, a gente gosta desse resultado. Você não vê isso de uma certa forma. Lembra quando você falou de Filipe, quando você acabou de falar. Na verdade, né? Não vem direito daqui para o Alconif e não volta direito para o Alconif, né? Mas na verdade está na mão de vocês, de uma certa forma, né? Então eu penso que a gente tem uma forte mudança a fazer. E eu acho que essa mudança ela se inicia com vocês e com vocês. Desculpa me meter, mas eu achei importante falar da minha experiência. Faltou uma coisa de falar de planejamento, essas coisas. Eu também, pensando do ponto de vista do usuário, né? Muitas vezes o linguajar de planejamento ele é árido para quem está a executar. E a gente nem sempre traduz. Então você bota um objetivo estratégico, o cara olha para aquele objetivo estratégico como o que eu vou fazer? Eu vou fazer bacana, não gostei do objetivo. E volta para fazer o trabalho dele sem perceber qualquer ligação entre aquele objetivo estratégico e o trabalho. Então esse processo de tradução é que você também não fez. Não é só uma questão de comunicar. Eu posso comunicar 50 vezes quais são os objetivos estratégicos, as pessoas não entenderem nada, não aprenderem nada, não falam nada. Como fazer isso? Acho que isso é muito importante. Né? Isso é um papel nosso também, que tivemos a oportunidade de trabalhar com esse tipo de metodologia de esforço. Mas assim, isso não é para desistir não, gente. O contrário. Quando eu cheguei aqui no Instituto Federal, na época da escola técnica, a gente nem escrevia muita coisa, nem falava. Era uma coisa oral, tá certo? As coisas eram no bigode. No livro, semana que vem, acertava, tinha papel escrito. Né? E agora já mudou muito, já caminhou, já tem muitas coisas já estruturadas. E o outro lado da moeda é a gente ouvir de alguns servidores que a instituição está muito burocratizada. Por exemplo, quando você não tem regra, o cara reclama que não tem regra. Quando você tem regra, o cara reclama que não é burocratizado. Mas eu tenho que fazer esse formulário assim, sabe, para o meu filho. Mas tem que ter alguma coisa para criticar. Bom, tem isso que a sua visão, né? Acho que muito bem, né? Como os anos estamos fazendo para tentar destruir um pouco esses rótulos. Nós temos essa mania de postular. Né? O indivíduo passou de uma certa idade, porque ele é velho, esse cara é produtivo. Ele se sentiu ofendido. Funcionário público, por enquanto, quando a gente fala assim, de determinadas pessoas, tem tanto jovem aposentado. Entendeu? Jovem aposentado, amigo, o cara está aposentado. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a trabalhar é que nós, a gente tem que se permitir mudar. E nós somos muito retrasados nessa mudança, porque não. E não adianta você planejamento, melhor planejamento, como uma patronato para automação do planejamento, mas se as pessoas não tiverem aqui, se não se permitirem nada, tudo para mim passa uma palavra chamada comprometimento das pessoas. Se eu tiver comprometimento e esse desejo de mudança, não vai ser nada. Então, você tem alguma visão de como mudar a cabeça
Você está desprogramado, desenferrujar, sei lá, fazer uma lavagem cerebral para que a pessoa começa a ser diferente. Eu acho que a Vanessa falou uma coisa interessante, que é a formação das pessoas. Eu acho que começa tudo quando o observador entra no serviço, faz uma formação bacana, consistente. Eu sou professor da ENAP, eu vejo lá as formações da ENAP. Desculpa, formação da universidade? Não, a formação aqui. Formar as pessoas aqui. Por exemplo, passar a discutir temas como mudança, passar a discutir temas como planejamento, passar a discutir temas como burocracia, passar a discutir temas como ética, temas como valores. Então você escreve que são os valores. Eu sei, tem coisa, Tiago, você vai aqui na porta lá fora. E se um souber, mas está muito bom. Mas não está bom, está muito bom. Porque não sabem. Não sabem. Mas por que não sabem? Porque na verdade eles acham que é uma coisa que está escrita, mas não é. Esses valores são nossos. Começa aí. Esse valor, essa visão que eu escolhi trabalhar, essa visão é minha. A pergunta não é escrever a lição, a pergunta é o que eu vou fazer hoje para cumprir essa lição? Como vou me comportar para alcançar essa visão? Só que as pessoas não entendem isso, eles nem entendem isso. Então acho que formar pessoas, capacitar pessoas, trabalhar com competências, acho que é um bom início. Bom início. Agora, persistência, muita fé. Muita fé. 23 anos, rapaz. Muita vontade, mas é possível. Gente, ó, assim, ó. Quando ele ficar um pouquinho mais velho, ele vai gostar também. Só não entender o ser humano. Só o seguinte, hoje, às 19 horas, vai ter uma cerimônia da entrega da fábrica de ideias para nós. Vai ser lá na fábrica de ideias, 19 horas. Por favor, quem puder comparecer, eu vou poder Obrigado, pessoal.